Abrir a Bíblia, vamos ler o texto de Mateus capítulo 25, que às vezes as pessoas leem esse texto e entendem realmente que as pessoas então ficarão queimando para sempre. Mateus 25, verso 41 e 46, irmão. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o verso 46 diz que estes irão para o tormento eterno. Então, algumas pessoas leem esse texto e dizem, bem, aqui está falando do fogo eterno, tormento eterno. E entendem rapidamente que, então, as pessoas más irão ficar queimando no fogo eterno para todo sempre. Será que é exatamente isso que a Bíblia ensina? Por exemplo, pastor, se nós pegarmos o texto aqui do livro, ou melhor, da carta de Judas, capítulo 1, só tem na verdade um capítulo, e lermos aqui no verso 7. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Muito bem. Então, se nós usarmos esse raciocínio, irmão Joel, de que o fogo eterno significa queimar para sempre, Sodoma e Gomorra, segundo a palavra de Deus, sofreram a pena do fogo eterno. Mas pergunto, Sodoma e Gomorra estão queimando até agora? Não. Elas estão queimando, vão queimar para sempre? Não. Lá onde existia Sodoma, né, segundo alguns historiadores, ali é a região do Mar Morto. E, segundo a palavra de Deus, elas são colocadas como exemplo da destruição final. Então, se elas sofreram a pena do fogo eterno e queimaram até serem reduzidas às cinzas, os ímpios também que sofrerem a pena do fogo eterno também serão reduzidos às cinzas. Fogo eterno não é um fogo qualquer, não é um fogo acendido por uma pessoa, é um fogo acendido pelo Eterno, por Deus. É Deus que manda esse fogo do céu. Mas não quer dizer que nunca para de queimar, fica eternamente queimando. O fogo é eterno, mas não é que vai ficar eternamente queimando. Sodoma foi queimada por esse fogo aí, não foi gente que acendeu o fogo lá. Foi um fogo que veio do céu, veio do Eterno, mas não ficou eternamente queimando. Então, o fato de ser fogo eterno não quer dizer que fique eternamente queimando. A ideia aí é que o fogo queima para sempre, ou seja, destrói para sempre, não volta mais à origem inicial. Por exemplo, no texto de Jeremias 17, 27, mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Fogo eterno. E não se apagará. Não se apagará. Mas nós temos o cumprimento desta profecia por ocasião do momento em que Jerusalém foi destruída pelo exército de Babilônia, né? As portas de Jerusalém foram incendiadas, mas elas não estão queimando até hoje. O fogo eterno que não se apagaria queimou aquelas portas para sempre. Esse é o sentido de fogo eterno na palavra de Deus. Agora, irmão Cristiano, isso é uma conclusão nossa? Ou na Bíblia tem algum texto que fala claramente que Sodoma e Gomorra virou cinza? E tem algum texto também que fala que Jerusalém, as portas, os muros, o templo também se queimou e acabou?
Ou é Certo. só uma conclusão lógica? Alguém que está assistindo pode pensar assim. Então você pega a sua Bíblia aí na sua casa e leia conosco o texto de 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro 2, verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Exatamente. Então diz que reduziu Sodoma e Gomorra o quê? As cinzas. As cinzas. Então elas não permaneceram queimando para sempre, mesmo sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, o fogo eterno que vai destruir os ímpios também não ficará queimando os ímpios para sempre. Vai queimá-los até reduzi-los a cinzas. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 36, nos mostra também que aquele fogo que não se apagaria Lá em nas Jerusalém, portas né? de Jerusalém, também se cumpriu. Posso ler? Essa profecia, mas o fogo se apagou. Pode ler, pastor. 36, 19. 19. Também queimaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos, para se cumprir a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou por todos os dias da desolação, até que os 70 anos se cumpriram. Então lá a Jeremias Deus disse, o fogo não se apagará. E aqui nós temos o cumprimento desta profecia, que Jerusalém foi destruída com fogo, mas o fogo não está queimando lá até os dias de hoje, né? O fogo não iria se apagar antes de cumprir a sua missão. De cumprir a sua missão, de consumir tudo. Mas o fogo consumiu tudo, queimou tudo, virou cinza. Acabou. Acabou. E no caso dos ímpios, pastor Joel, é a mesma situação, né? Nós lemos lá o texto de 2 Pedro 2,6, que o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, também em Judas 1,7, é colocado como exemplo do que vai ocorrer com os ímpios por ocasião da destruição dos ímpios. Então, os ímpios também vão sofrer a pena do fogo eterno e também serão reduzidos a cinzas. Tem algum texto na Bíblia que fala claramente que os ímpios se tornarão cinza? Não só os ímpios, mas o próprio Satanás, porque as pessoas dizem que o diabo vai ficar queimando no inferno para todo sempre. Então a Bíblia diz que os ímpios se tornarão em cinzas, serão reduzidos a cinzas por esse fogo eterno, e também o próprio Satanás será reduzido a cinza. Vamos ler o texto de Malaquias, livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, o verso 1, e depois vamos ler o verso 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Então diz que todos os maus, os ímpios, serão como a palha. Alguém já viu uma palha ficar queimando eternamente, nunca mais deixar de queimar? Não, a palha ela queima até que ela seja reduzida a cinzas. E depois disto, ela simplesmente se apaga, porque não tem mais combustível para manter o fogo. E isto vai ocorrer também com os ímpios. Pode ler o verso 3. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, nessa minha versão, pastor, diz, pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Aí diz pó. É que a cinza é um pó, né? É um pó. Segundo o verso 1, o que vai reduzir os ímpios a pó e a cinzas... será o fogo. Será o fogo, exatamente. E o capeta, o grandão? O diabo. Né? Então nós temos ali o texto de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, o verso
16 é muito interessante. Só para contextualizar, você que está em casa também, você pode ler ali o verso 14 de Ezequiel capítulo 28, que ali você percebe que está realmente falando de Lúcifer, né? De Satanás, quando ele estava lá ainda no céu. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Agora, o verso 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Então, pastor Joel, nesse texto nós temos uma mensagem clara nos mostrando que o diabo vai perecer, ele vai morrer. Agora, o verso 18, por favor. Profanaste os teus santuários pela multidão das tuas maldades, na injustiça do teu comércio, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te transformei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Muito bem. Então, o próprio inimigo, o próprio Satanás, será reduzido a cinzas. Então, nem mesmo o diabo vai ficar queimando no lago de fogo para todo sempre. Ele vai queimar até pagar todo o mal que fez e depois ele vai ser reduzido, então, a cinzas. E o verso 19 diz assim, ó: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. É mais ou menos isso que fala na sua versão? Sim. Então, o inimigo ele vai deixar de existir. Ele vai ser reduzido a cinzas e vai ser destruído para sempre. Aqui, o final da expressão do verso fala: chegaste a um fim horrível e não mais existirás para todo sempre. Se ele permanecesse num lago de fogo queimando para todo sempre, essa expressão da Bíblia não seria verdadeira, porque ele ainda continuaria a existir. Mas a Bíblia fala claramente que ele vai ser reduzido a cinzas e vai deixar de existir. O lago de fogo, pastor Joel, ele é contra a própria natureza de Deus, contra o amor de Deus. Por exemplo... Um lago que permanecesse eternamente. Eternamente, né? Queimando, exatamente. Claro que no lago de fogo as pessoas vão pagar exatamente o que fizeram. E Jesus disse, não sairá dali sem que antes pague até o último centavo. Então, a partir do momento que a pessoa pagou tudo que fez, ele vai ser livre do lago de fogo, morrendo, se tornando em cinza, né? Sendo tornado em cinzas para todo sempre. O texto de Miqueias, no capítulo 7... Miqueias, no capítulo 7, nós encontramos aqui no verso 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Muito bem. Um Deus que fosse manter os ímpios queimando num lago de fogo por toda a eternidade, estaria de acordo com esse Deus que a palavra de Deus apresenta? Diz aqui, o Senhor não retém a sua ira para sempre, mas o ímpio queimando num lago de fogo, Deus reteria sua ira para todo sempre. Uma pessoa que vive aí 40 anos, 50, 100 anos, e comete um monte de pecados aí em 40, 50, 100 anos, agora ia viver 1 milhão de anos, 1 trilhão, 1 quintilhão de anos aí, eternamente queimando. Que bondade, que misericórdia é essa? É contra um dos atributos de Deus, aquele atributo que está lá em 1 João 3,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas que amor seria este? Fazer as pessoas queimarem eternamente, mesmo pagando por pecados que jamais cometeu. Então cada um vai pagar segundo as suas obras e vai ser transformado, os ímpios serão transformados em cinzas. Um outro texto também interessante nós encontramos no Salmo 103. No Salmo 103 nós encontramos também uma passagem muito interessante que nos mostra esta verdade. Salmo 103, verso 9. Diz assim, não repreenderá
perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Então a palavra de Deus é muito clara sobre essa questão. Irmão Cristiano, agradecemos de coração, irmão, ter vindo aqui e desenvolvido este assunto, né, esclarecendo sobre o que a Bíblia quer dizer com esta expressão fogo eterno. Obrigado, eu que agradeço. Esperamos que tenha ficado claro para você que ser queimado no fogo eterno não significa ficar queimando eternamente, mas é um fogo que consome de forma que não volta à existência mais, mas consome até ser transformado em cinza. E está queimado para sempre. Queimou, acabou, não volta mais à existência. Né? Esperamos que isso tenha ficado muito claro para você. E se você gostou desse vídeo, se foi esclarecedor, se você entendeu, se você gostou, dê um joinha. E também compartilhe com os seus contatos. Se você ainda não se inscreveu neste canal, é a oportunidade de você fazer parte da família Abrindo a Bíblia. Faça parte deste grupo de inscritos, se inscrevendo. Aperte no sino para ser avisado quando chegar o próximo vídeo. Te aguardamos lá.